o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra era sem forma e vazio. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estão debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e manhã, o dia segundo. E disse Deus: junte-se as águas debaixo dos céus num lugar, apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca a terra, o juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã, o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi a tarde e manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E viu Deus o que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, dominai sobre
os peixes do mar, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva e de semente que está sobre a face de toda a terra, e de semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, e de semente servos para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, e a alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã, o dia sexto. Se inscreva no seu like. Não divulgue Santa Catarina, não divulgue País da Sérvia, não divulgue Rio Grande do Sul, não divulgue Rio Grande do Sul, não divulgue Portugal, não divulgue Rio de Janeiro, não divulgue São Paulo, por ter determinado, entenderam?